Olá, eu sou Juliana Borges e essa é a série Somos Líderes, sobre liderança no serviço público. No episódio de hoje, o nosso assunto é liderança 4.0. Você já ouviu esse termo? E o líder precisa se adaptar a essa nova forma de estar no mundo e de estar no trabalho. Porque uma das características dessa liderança é uma gestão compartilhada. Então, isso implica aí você para trazer colaboração. Só que a rapidez que a gente requer hoje, o mundo requer hoje, para tomada de decisão, ela não abraça mais que a decisão seja centralizada. Para desbravar esse assunto, chamamos a nossa especialista, idealizadora e condutora do programa de mentoria de liderança para servidores do Senado Federal, Cláudia Nogueira. Olá, Claudinha, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Juliana. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Claudinha, vamos falar então de liderança 4.0. Se existe liderança 4.0, eu já estou assumindo que existe uma liderança 1.0, 2.0, 3.0. Você consegue dar um panorama para a gente do que são essas lideranças, esses tipos de lideranças? Claro, vamos lá. A liderança, ela acompanha a evolução do mercado, né? Principalmente a indústria, que é o grande driver. Então, a gente teve a fase da liderança 1.0. A 1.0 veio logo no início da Revolução Industrial e ela tinha um foco muito grande em potencializar, ajustar o sistema de produção. Qual era a preocupação? Medir custos, conseguir reduzi-los, né? Medir tempo, ajustar o processo produtivo, linhas de montagem, aquela coisa bem indústria mesmo no início da Revolução Industrial. A liderança tinha este olhar para o sistema de produção. Depois, a gente teve uma evolução, e a liderança 2.0 surgiu com um olhar maior para performance e qualidade. Então, a gente começou a ter um pouco de esse olhar de como é que eu gero algo que tenha qualidade e que seja dentro de uma performance, né? E aí a liderança precisa se adaptar para esse olhar da indústria. Com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente, a gente teve a liderança 3.0, a gente chegou numa liderança que é onde a gente majoritariamente ainda se encontra, que tem por objetivo principal criar negócios que se adaptem, que combinem com essas novas tecnologias. Então, a gente vê aí startups, modelo ágil, tudo isso faz parte da liderança 3.0. O que é a liderança 4.0? Ela vem junto com a liderança, com a indústria 4.0 também. E o que muda aqui? O modelo tradicional de gestão tinha caracterizadamente o quê? Foco em hierarquia, controle e padronização. Comando e controle, principalmente, né? Que a gente até acho que já abordou em algum outro episódio. Com a evolução disso tudo, a gente passa a ter uma tecnologia que hoje em dia está sendo muito disruptiva e está trazendo mudanças de comportamento na vida mesmo das pessoas, consequentemente na forma de trabalhar também. E o líder precisa se adaptar a essa nova forma de estar no mundo e de estar no trabalho. É por isso que se começou a falar na necessidade de se criar, de se preparar líderes que entendam esse momento e saibam atuar nele. E quais são as competências, Claudinha, que um profissional precisa desenvolver para chegar nessa liderança 4.0? Vamos lá. Tem muita coisa que é evolução do que a gente já tem hoje na liderança 3.0. Mas o principal aqui é a gente entender por que isso se tornou necessário, essas habilidades que a gente vai falar sobre elas. Porque a gente está num mundo que hoje as gerações que estão entrando no trabalho são hiperconectadas. Essa é a grande característica, né? Então, as tecnologias de comunicação, de produção de trabalho, enfim, a gente está falando aqui de robótica, de inteligência artificial, de internet das coisas, de nanotecnologia. Isso tudo tem impacto muito grande, né? Radical na vida da gente, disruptivo, como a gente está falando hoje em dia. Muda o jeito da gente se relacionar, muda o jeito da gente trabalhar. Para isso, o líder precisa saber lidar com essa pessoa que está na equipe dele e que tem todas esses motes, né, de trabalho. Então, primeira coisa, o foco é muito grande nas pessoas mesmo. A gente já vem falando essa tendência, né,
O foco no início era produto, depois processo, agora a gente está no foco em pessoas. E na liderança 4.0 isso é mais intenso, mais acentuado. Por quê? Porque uma das características dessa liderança é uma gestão compartilhada. Então, isso implica aí você, para trazer colaboração. Para isso, você tem que ter capacidade de autogestão, tanto do líder ou da líder, quanto dos liderados. Todo mundo tem que começar a desenvolver essa capacidade de autogestão. Por quê? A gente vai trabalhar com tomada de decisão compartilhada. Isso requer que a gente dê mais autonomia para as pessoas, requer que a gente as capacite melhor, e todo mundo vai ter que ter uma capacidade de diálogo muito bem desenvolvida, né? Porque a gente vai requerer comunicação para poder lidar com essa decisão compartilhada, né? Por que eu preciso compartilhar as decisões? Porque não dá mais para o líder centralizar tudo. A gente ainda carrega um viés dos modelos anteriores, que é decisão centralizada no líder. Só que a rapidez que a gente requer hoje, o mundo requer hoje, para tomada de decisão, ela não abraça mais que a decisão seja centralizada. Então, o líder tem que ser capaz de tomar decisões rápidas, tem que ser capaz de treinar e empoderar a sua equipe para que eles também tomem as decisões, tem que ser muito capaz de ter um nível de autoconhecimento grande e fomentar isso na equipe também, porque a partir desse autoconhecimento eu entendo como eu funciono, como os outros funcionam, e eu sei melhor fazer isso tudo funcionar. Então, o autoconhecimento é a base, né? E desemboca numa grande competência que está sendo extremamente valorizada, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional para lidar com as pressões dessa decisão rápida que está sendo cada vez mais requerida, né? Para lidar com os conflitos que surgem, claro, conflitos que a gente precisa gerenciar, o líder vai precisar cada vez mais saber lidar com isso. E com as decisões descentralizadas, vai quebrar padrão, né? Porque o padrão da centralização não vai mais caber aqui. O líder vai precisar ser aberto, vai precisar ser ágil, muito ágil. Ágil na comunicação também, principalmente. Acho que é bastante coisa para trabalhar aí, né? Muita coisa. Muita coisa. A inteligência emocional é bem intenso aqui. Cláudia, e que consequência? Porque assim, vamos lá. As empresas e as instituições, elas devem estar cada uma num tipo de modelo de liderança, né? Então, com certeza a gente ainda tem empresas funcionando ou instituições funcionando no modelo 2.0/3.0, algumas já no 3.0, poucas devem estar já nesse modelo 4.0, às vezes um mix, né? Mas na sua visão, quais são as consequências da falta de adequação, né, a esse modelo de liderança 4.0? O que isso pode trazer de consequências, tanto para as instituições quanto para os líderes? Os países mais desenvolvidos já estão mais avançados nessa questão, né? O Brasil ainda está muito no 2 e no 3.0, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né? Porque a gente ainda está lento na absorção dessa indústria 4.0. Só que isso está chegando, né? Isso está chegando de uma maneira cada vez mais rápida. O que vai trazer de consequência a não adaptação? A gente vai ter diminuição de resultado, a gente vai ter dificuldade pessoal, porque as pessoas, quando a liderança não atua bem, as pessoas vão cada vez mais sair, né? Ah, mas no serviço público a gente busca estabilidade e tal. Mesmo assim, as pessoas querem oportunidade de trabalho, as pessoas querem essa hiperconectividade que possa resultar naquilo que ela faz, né? Que possa se traduzir num fazer operacional, num fazer laboral que seja coerente com tudo isso, né? Porque se a gente não adota tudo, a gente está falando o quê aqui? A gente está falando de performance que precisa ser cada vez maior num mundo que é muito vulnerável, muito incerto ainda. A gente está falando aqui de mundo VUCA e BANI, né? Essas siglas, vulnerável, incerto, complexo, ambíguo, frágil, imprevisível, não linear. Essas são as características do mundo atual. Esse não linear, por exemplo, a gente está falando aqui de inovação. Inovação acontece o tempo inteiro e muda a sua direção, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo
de uma máquina que já foi inventada para fazer lavagem de cabelo no cabeleireiro. A gente está chegando num nível de substituição de serviços, né, de trabalhos, cada vez maior, cada vez maior. Então, se as pessoas não souberem entrar no nível de comunicação, de gestão de dados, de descentralização com inteligência emocional, a gente vai perder no resultado mesmo. Consequentemente, pode perder espaço para empresas, pode perder espaço de mercado. Né? Para instituições, a gente pode perder, instituições públicas, a gente pode perder a nossa capacidade de servir ao que a sociedade vai requerer de nós. Já está requerendo, né? Na verdade, é isso. Muito interessante isso que você está falando, Cláudio, porque eu não sei se você tem observado isso já no Senado, mas eu tenho observado alguns estagiários que entram e não ficam, que entram e com muito pouco tempo vão embora, porque estão vindo desse mundo já hiperconectado, desse modelo recompensa de rede social, que é tudo muito rápido, não tem tanta paciência, né, para esperar essa coisa, talvez um pouco mais, eu não diria nem lenta, mas o serviço público ele é um pouco mais cuidadoso, né, com as entregas, e assim tem que ser mesmo. E eu vejo que já existe esse conflito de gerações nos nossos estagiários, não sei se você já percebeu isso. Já existe nos estagiários e vai existir quando a gente fizer um novo concurso, porque a geração nova vem com outra característica e outra expectativa em relação aos seus líderes e aos seus colegas também. Mas eu vejo o Senado também muito antenado, sabe? Esse próprio podcast aqui, né? E eu vejo muitas iniciativas que o Senado está tendo de perceber o que está acontecendo e tentar trazer para dentro. Não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acredito muito que, assim, como o Senado trabalha com informação, a tecnologia da informação, de uma maneira geral, entra muito aqui, e a gente vai estar aberto, porque, não só aberto porque queremos, mas porque necessitaremos muito disso. Né? Eu acredito que assim, essa mudança vai acontecer de uma maneira mais rápida até do que a gente imagina. Agora, vamos falar um pouquinho do futuro, né? Que a gente está falando aqui da liderança 4.0, a gente ainda, né, precisa se adaptar a isso, com certeza, mas vamos ter um olhar assim para o futuro. O que, que você acha que vai ser exigido do líder do futuro? O que, que seria a liderança 5.0 aí, na tua opinião? Esse exercício é um exercício de futurologia, né? Eu não tenho exatamente uma bola de cristal, mas uma tendência grande que a gente está vendo aí é que as pessoas que estejam na liderança chamem todos para atuarem como líderes também, para terem um maior nível de engajamento, com responsabilidade por aquilo que acontece. Esse é um aspecto que eu percebo. Outro aspecto é um nível muito grande de valorização dos aspectos humanos. Como a gente vai estar sendo invadido pela máquina, digamos assim, né, pela tecnologia, cada vez mais a gente vai precisar recorrer à nossa humanidade. Do que eu estou falando aqui quando eu falo em humanidade? Empatia, né? Capacidade de reconhecer as próprias emoções e as emoções do outro. Então, é uma inteligência emocional acentuada, apurada, aperfeiçoada. Tudo aquilo que criatividade está sendo cada vez mais também, junto com inteligência emocional, muito procurada, tanto que a gente já está vendo curso de criatividade, que às vezes Muitos, parece até um inclusive. contrassenso, né? Mas criatividade não é uma coisa espontânea, não é uma coisa, como é que vai esse curso? Tem muitos cursos de criatividade, porque a criatividade passou a ser uma competência, uma habilidade que todo profissional vai precisar ter. Para quê? Para lidar com essa rapidez, para saber tomar decisões fora do padrão, fora do que ele conhecia, para saber atuar com uma tecnologia nova que chega. Vai ter que sempre criar um novo jeito, né? Uma adaptação muito rápida. Flexibilidade. Então, essa liderança 5.0, não só a liderança 5.0, o profissional 5.0, ele vai estar muito focado nas competências humanas mesmo, para equilibrar a entrada da tecnologia. Então, Essa cada é a vez mais humanidade, cada vez mais compartilhamento, cada vez mais colaboração. cada vez mais colaboração e descentralização. Descentralização. Cláudia, muitíssimo
obrigada mais uma vez por compartilhar esses conhecimentos que são preciosos para a gente. Acho que as nossas lideranças, muitas ainda são intuitivas, e isso não é, né, não estou aqui querendo invalidar, pelo contrário, a liderança intuitiva é tão válida quanto a pessoa que está ali, né, estudando. São duas formas de desenvolver, né, essa competência, mas acho que esses conhecimentos que você traz, eles ajudam bastante as pessoas a se centrar melhor, né, naquilo que ela está fazendo. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês, eu espero que realmente aconteça isso, que o podcast sirva para isso, e me coloco sempre à disposição de vocês e de quem está nos ouvindo também. Se quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. Esse foi o episódio de hoje da série Somos Líderes. E você que está nos ouvindo, me conta, em que tipo de liderança você avalia que você está? Alguma competência do 4.0 você já está desenvolvendo? Até o próximo episódio!